cheira a férias e no saco de praia fica sempre bem um livro. No ensaio geral temos 3 novidades de Walter Ugumem, Patrícia Portela e Carla Paes. Mais à frente, uma exposição de Manuela Pimentel e as novidades do Cool Jazz em Cascais. Seja bem-vindo ao ensaio geral. O Século dos Imbecis é o livro com que Walter Ugumem celebra 30 anos de carreira literária. Muito mudou no olhar, admite o escritor, que começou por publicar poesia em 1996. Gostaria, talvez por algum resto de candura, gostaria de achar que o escritor de 96 é o mesmo de 2026, mas não, ao mesmo tempo acho que não, acho que virei uma pessoa completamente diferente. A literatura permitiu que eu visse o mundo de um modo muito diferente. Neste momento parece-me que me espantam as coisas por motivos diferentes. Na altura talvez fosse um poeta espantado com a maravilha e hoje serei um poeta mais espantado com o horror. E será que foi esse espanto com o horror que o levou à escrita do O Século dos Imbecis? Walter Ugumem explica ao ensaio geral o que gerou este novo livro. É com alguma perplexidade que escrevo a partir de um ponto de vista talvez até mais fantasioso e que pareça mais encantado, mas é certamente denúncia de um ponto de partida menos seguro de que a realidade é prestável. E que história conta o Século dos Imbecis, que tem no epicentro da ação Agilulfo, um marquês em tempo de república? O Agilulfo é um marquês num tempo de república, por isso ele próprio é assim uma sobra de uma nostalgia qualquer de um sistema, de um regime que não pode mais, que não existe mais, mas ele é um ser fantástico que quando sobe a montanha fica brilhante, absolutamente inteligente e maravilhoso e até saudável, e quando desce a montanha fica burro e destituído, inclusive fisicamente, vai adoecendo, digamos assim. O Agilulfo serve para trazer uma certa maravilha, uma dimensão do impossível e até utópica para o meio das pessoas da vila, que depois acabam por decidir se preferem subir o Agilulfo nas montanhas para assistirem ao seu engrandecimento e poderem adquirir o seu conhecimento, ou, ao contrário, talvez o prefiram descer nas montanhas e rir-se, para se rirem do seu emborrecimento e da estupidez, do quanto é ridículo não saber nada, do quanto é ridículo a ignorância. O que o Agilulfo faz acaba por ser uma espécie de criação de unidade de medida para verificarmos nos outros uma escolha mais ou menos leviana que tende, ao invés de tender para o conhecimento e se fascinar pelo conhecimento, tende para preferir o lúdico. Num século de informação como o que vivemos, até que ponto preferimos resistir ao conhecimento? A questão inquieta Walter Ugumem, que traz isso para o livro em forma satírica. A questão da ignorância, do conhecimento, é uma questão premente da nossa época, exatamente por atravessarmos um tempo absolutamente privilegiado no acesso à informação. E por isso, nunca como agora se pôde massificar a informação, como acontece com os telefones, com todo o tipo de gadget, todo o tipo de maquineta que levamos, inclusive, quase como próteses nas mãos, e ao invés disso nos potenciar enquanto indivíduos sapientes, parece que nos demite, não é? de a possuir de verdade. E eu acho que isto é um dos grandes paradoxos da contemporaneidade, não é? Que é esta fortuna mirabolante, absolutamente maravilhosa, de termos todos acesso ao que se sabe, mas ainda assim parece que, afinal,
não é um propósito da humanidade saber, é apenas um propósito da humanidade eventualmente possuir, não é? Sermos detentores de um caminho para o conhecimento parece ser o suficiente. É triste, não é? Porque eventualmente correram-se estes séculos para que chegássemos ao alcance dessa grande fortuna de saber tudo o que é possível saber, e no instante em que podemos saber tudo o que é possível saber, preferimos o lado lúdico e risível, o lado ridículo da existência e não o lado erudito. O Século dos Imbecis é o novo livro de Walter Ugumem, com capa com uma ilustração do artista Albuquerque Mendes, editado pela Porta Editora. Hoje, 3 de maio, é o novo livro da escritora Patrícia Portela, um romance que parte da observação de um quadro que está no Museu do Prado, em Madrid. A obra, Os Fuzilamentos do 3 de maio de 1808, do pintor Francisco de Goya, serviu de inspiração a um livro que reflete sobre a Europa, os conflitos atuais e como o instinto de guerra é uma constante. Patrícia Portela explica como a imagem poderosa de Goya a levou à escrita. Um olhar sobre um quadro que olha um determinado evento, que por sua vez nos obriga a olhar para uma época, que por sua vez nos obriga a olhar para certos princípios ou certas orientações na sociedade, por sua vez volta-nos a obrigar a olhar para as pessoas, que por sua vez nos obrigam a olhar outra vez para a maneira como pintamos, não é? Ou seja, é uma espécie de... é um caleidoscópio, ou é uma espécie de um puzzle. Ao veres de uma determinada perspectiva, obriga-te a mudar o lugar das outras peças, não é? É sobre o poder, e ainda não tinha pensado sobre isto, mas se eu puder escolher uma coisa, um tema só, uma definição para falar deste livro, acho que é sobre o impacto da maneira como vemos, a força que é aquilo que nós pensamos sobre os outros, sobre o que os outros são, sobre como os outros são vistos, e essa força enorme que está a ser posta muito em causa. Patrícia Portela constrói um livro com várias perspectivas, uma espécie de mosaico de olhares. Ela, que se demorou na observação do quadro de Goya, quis trazer ao leitor todas as personagens desse quadro, mas não só. No fundo, a autora valoriza o poder da observação numa época em que a imagem impera. Nós estamos num mundo extremamente visual. A imagem conta mais do que o que acontece. Por vezes é tão absurdo que é a imagem do que passamos, não é? Sobre o que nos acontece é mais importante do que aquilo que nos acontece. Por vezes essa imagem cria o que nós achamos sobre uma coisa que aconteceu mais do que aquilo que aconteceu, não é? É uma espécie de perversão da lógica científica, não é? Da observação. Com o excesso de assunto visual, deixámos de ver. Isso apoquenta-me, porque era isso que estavas a dizer, não é? Nós estamos a ver um telejornal, horas e horas de violência, acontece-nos dizer, não é? Ouve-se muito, eu não tenho paciência para ver telejornais, eu já não vejo. É quase uma obscenidade dizer uma coisa dessas hoje em dia, não é? Estás a ver uma promoção, uma pasta de dentes, ou gás a arder, é tudo a mesma coisa. Não é? Entre capítulos há a história de uma mulher que vive em Madrid e trabalha numa instituição europeia. A autora interessa-lhe sempre explorar a questão da Europa. Acho que é sempre um grande tema. E agora estou cada vez mais num sítio em que me pergunto se não estaremos no lado errado da história. Isto porque eu nasci, não é? Nasci em 74, nasci com a Revolução, e os anos 80, 90, não é? Para quem tinha 20 anos, foram um período em que nós íamos mudar o mundo e íamos ser melhores, não é? Íamos acabar com a fome no mundo, íamos acabar com a doença, íamos a Marte, íamos fazer tudo, não é? E somos completamente fascinados com a tecnologia que inventámos e que promovemos, e de repente criámos uma sociedade em que tudo se compra, até a alma, não é? Somos todos Faustos, não é? Trocamos a alma pelo diabo, mas em vez de ser por ir a Marte, é por um cupão de desconto no continente. E fizemos um grande pacto com o progresso e esquecemos do futuro, não é? Eu acreditava muito que nós estávamos a pensar bem. E agora tenho imensas dúvidas que esta Europa seja uma forma de pensar bem. Apesar de ser muito europeísta, e sou muito a favor de uma Europa comum. E este, hoje, 3 de maio, é um livro em que se percebe a autora formada em artes plásticas, que faz teatro e escreve livros. Patrícia Portela está inteira nesta obra. Eu tinha que ser muito sincera. Não se fala deste assunto com leviandade, nem com beleza, nem com artes literárias. Fala-se com tudo.
eu fui raptada pelo livro, não é? O Severino Coelho diz que, porque eu perguntei há pouco tempo como é que sabia, e tenho que agradecer, e não chega a agradecer publicamente todas as vezes ao Severino Coelho a quantidade de vezes que ele salvou este livro, porque eu trabalhava nele freneticamente, mas não mostrava a ninguém, nem ao Severino. E o Severino nunca deixou de acreditar. E eu perguntei-lhe agora há pouco tempo como é que o Severino sabia, porque ele acreditou neste livro desde o início, e mesmo pelo meio publiquei outro e ele continuava, sim, está ótimo, mas e como é que vai o seu Goya? E ele respondeu uma coisa muito bonita, disse: Patrícia estava possuída pelo livro, e quando os autores estão possuídos pelo livro só pode ser bom. Ele diz isto com aquela simplicidade, não é? Dos magnos editores, mas é esse respeito por aquilo que eu acho que nós devíamos ter por tudo, não é? Na vida, não é? Pela obra de Goya, o respeito pelos eventos, não é? Os nossos países são herdeiros desta confusão. Aliás, a Europa é herdeira destas guerras peninsulares, da mesma maneira que é descendente destes impérios absolutamente absurdos, esta vontade de reunir à força nações muito diferentes em nome de uma história homogénea, que não existe. Nós devíamos estar a lutar pelo pluralismo e a ser muito orgulhosos e dedicados às nossas diferenças e não àquilo que é comum em nós. Hoje, 3 de maio, tem a chancela da Caminho. A Sombra das Árvores no Inverno é o livro com que a escritora Carla Paes venceu o Prémio Leia 2025. A viver em França, a autora explicou ao Ensaio Geral sobre o que a motivou a partir para a escrita, e são temas muito atuais na Europa de hoje. O que me levou ao livro foi, de facto, observar todas estas pessoas que vivem connosco numa Europa e que nós tentamos a todo custo não ver. E, portanto, o que me levou foi os ataques terroristas em França em 2015 e entre 2015 e 2018 a massa de refugiados que começa a chegar à Europa e que nós, manipulados pelo medo coletivo, estamos num discurso de desumanização total quando estamos a chamar aquelas pessoas terroristas e, portanto, isso eu não podia conceber, não estava todo alinhado com aquilo que eu acredito que é a humanidade. Portanto, foi isso que me levou a escrever o livro. No livro cruzam-se várias histórias de quem chega à Europa e de quem aqui os recebe. Carla Paes explica que o livro tem conquistado os leitores mais novos. Eles são também o alvo desta história. Acho que é sobretudo para as gerações vindouras. Nós pais estamos a falhar em alguma coisa porque os nossos jovens estão-nos a virar as costas, estão-nos a abandonar e nós precisamos de perceber porquê, o que é que nos falta no meio de toda esta complexidade que é a organização social e comunitária de todos os países. Onde é que estamos a falhar para que os jovens nos virem as costas assim e não encontrem o sentido para defender e precisem de ir para fora defender causas que não são propriamente humanas. Além de A Sombra das Árvores no Inverno, Carla Paes editou outro livro de poesia, A Brutalidade do Movimento Conjugado. É um livro onde a autora olha ao mundo e lida com a saudade. Eu acho que não sei escrever de outra maneira, não é? Eu acho que vão sempre encontrar alguma poesia nos meus livros. O livro de poesia, ele nasce de mais ou menos 10 anos. Eu estou em França há 14 anos e durante os últimos 10 anos tenho escrito alguma poesia para remediar alguma saudade que tenho, por exemplo, dos meus avós que já morreram, para lidar com algumas preocupações que é a educação dos filhos, como é que se faz, como é que faço quando eles estão inseridos num contexto que é difícil e uma sociedade que tem uma tendência para piorar, não é? E depois, a última parte do livro é de facto a minha observação do mundo e são coisas que eu não consigo compreender e, portanto, quando não consigo compreender, a minha tendência é sempre para ir escrever. O livro de poesia está editado pela Poets and Dragons. Trabalha com cartazes que arranca das ruas, dá nova vida a esses pedaços de papel em obras que trocam as voltas ao olhar. Manuela Pimentel expõe pela primeira vez na Galeria de Lisboa Underdogs. Eis-me, sou uma poeta, irei ao entardecer, é o título da mostra que revela obras inspiradas na poesia. De repente eu dei conta que a poesia fazia parte de mim muito intrinsecamente, não é? Quase inconsciente. Ao longo dos anos eu tenho vindo a colaborar com alguns espetáculos de poesia, nomeadamente no Teatro Campo Alegre, nas quintas de leitura, e isso fez com que eu me fosse habituando a este lado de ouvir e ler os poetas. E de alguma forma, como eu tenho vindo a trabalhar muito sobre o poder da palavra no meu trabalho,
isso aconteceu naturalmente. Eu tenho sempre muitas coisas para dizer e a minha mensagem vai sempre através da pintura, não é? Então eu acho que a palavra tem esta força de chegar mais diretamente às pessoas, nomeadamente quando eu vejo nas paredes das ruas, quando elas gritam nestes murmúrios de muros. E é nas paredes que Manuela Pimentel encontra a sua matéria-prima. Como uma respigadora, leva tudo para o ateliê para transformar em obras que por vezes enganam o olhar do público. Eu quero ser aquela pedreira que constrói dentro do ateliê estas paredes arrancadas da rua, esta intervenção. Eu costumo dizer que já tenho o meu olhar treinado, eu sou uma observadora das ruas, já me é natural esse lado e esse olhar. E crio na cabeça das pessoas este olhar sobre algo que elas não estavam à procura, não é? Muitas vezes as pessoas acham que são azulejos de verdade e não são, sentem que são paredes e também não são. E isso interessa-me muito porque eu procuro esse lado crítico, eu procuro que as pessoas sintam esta necessidade de pensar sobre as coisas, porque esse poder também é muito forte em nós. A exposição de Manuela Pimentel, que tem a curadoria de Delfina Sena, abriu hoje na Galeria Underdogs e pode ser visitada até 15 de agosto. No ensaio geral, somamos mais sugestões de leitura com Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. As leituras de verão têm uma atração especial. Dizia que permitem ganhar reservas de sabedoria e de conhecimento para o ano todo. Temos, ao longo das semanas, dado alguns conselhos que hoje completamos, não apenas com novidades, mas com algumas obras clássicas que nos enchem sempre de prazer e alento. Começo por recordar uma obra que há dias revimos no cinema português e que merece a nossa melhor lembrança. Falo de Agostina Bessa Luís no seu romance emorradouro A Sibila, editado pela Relógio d'Água, no qual a personalidade de Quina nos acompanha com a capacidade extraordinária de vermos para além das aparências e para além dos acontecimentos passageiros. E lembrando outro clássico, Na Tinta da China, trago Machado de Assis, a grande referência da língua portuguesa além fronteiras, com as memórias póstumas de Brás Cubas, onde se recorda com sarcasmo e humor a amargura de uma vida que se deixou para trás e que demonstra bem como é a existência que vivemos. No domínio das memórias, trago Marcelo Duarte Matias, em Intervalo, diário 2024-2025, seguido de A Memória dos Outros Três, ensaios e crónicas, que demonstra como a realidade que nos cerca, aparentemente banal, nos reserva a revelação do sentido das coisas. A prosa do autor é sempre muito rica e multifacetada. Como disse Vasco Graça Moura, 2 ou 3 penadas caracterizam uma figura, 2 ou 3 observações apontam as notas fundamentais de uma obra, 2 ou 3 parágrafos situam os problemas, as épocas, os contextos, os ambientes. Marcelo Duarte Matias, além de ser um bom amigo, é sempre uma excelente companhia literária, sobretudo um estimulante apelo a pensar e a refletir sobre os acontecimentos. Tivemos por estes dias o Disquiet em Lisboa, o programa literário internacional lançado pelo Centro Nacional de Cultura e pela editora independente norte-americana Zunk Books, com sede no Michigan. Mais de 100 autores norte-americanos e um conjunto notável de autores lusófonos aqui estiveram a pensar e a refletir. E hoje recordo ainda de Hermann Hesse Rothschild, que a Don Quixote acaba de publicar e representa um ponto de encontro entre a literatura e a sensibilidade artística. Afinal, a criatividade obriga-nos a ligar os diversos campos do conhecimento e do saber. E em maré de leituras nestes dias de verão, tenho de homenagear Lídia Jorge e o justíssimo Prémio Camões, e o meu conselho hoje é para os memoráveis, que nos aproxima da exigência que nos é pedida no sentido de honrarmos os nossos melhores. Boas leituras.
Começou esta semana mais uma edição do Cool Jazz em Cascais. Depois da abertura com o brasileiro Gilberto Gil, o festival, que tem já noites esgotadas com David Byrne e Jamiroquai, apostou em alargar o recinto, explica a curadora Carla Campos. O festival tem crescido na programação e, portanto, recebendo cada vez mais espectadores, e nesse sentido é necessário ir melhorando o conforto, a circulação, manter o lado como é que o festival gosta de sempre de apresentar, e como estamos dentro de um parque, o Parque Marchal Carmona e o hipódromo, vamos alargar e utilizar o Parque Marchal Carmona todo, que tem mais portões, por isso também vamos abrir mais um portão, que é o portão do Parque Marchal Carmona, que fica mesmo em frente ao acesso à Marina de Cascais também, e portanto assim conseguimos fazer com que o público, com os vários tipologias de bilhetes que nós temos, consigam entrar pelos vários portões também e irem depois acabar por ir ter a um food court central que nós temos, a um outro food court adicional que criamos, com mais zonas de sentar, de estar, de comida, de bebida, as próprias casas de banho, que também fez-se uma considerável aumento das casas de banho, e portanto isto vai tudo assim além do cartaz, não é? E o cartaz tem nomes grandes, além de David Byrne e Jamiroquai, passarão pelo Cool Jazz Diana Krall, Franz Ferdinand, Scissor Sisters, entre outros. Alguns dos espetáculos são inclusivos. Vamos ter o serviço para os espectadores surdos-mudos e teremos coletes sensoriais e linguagem gestual portuguesa. Nesta 22ª edição, o maior peso do cartaz faz com artistas portugueses, e é em português que terminamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Escutamos os Bombazine, que tocarão dia 25 de julho. Quanto ao ensaio geral, já sabe, conto com novas sugestões de hoje a 8 dias, na rádio ou em qualquer altura nas plataformas de podcast. Boa noite e bom fim de semana.